Na biologia, a regeneração tecidual é o processo de troca de um tecido antigo por um tecido novo. Esse processo nem sempre acontece quando eu tenho um tecido que está defeituoso, mas que posteriormente pode vir a causar a morte. Um exemplo disso são as suas células do estômago. Constantemente estão sendo regeneradas para que consiga resistir ao ácido que está no estômago, você não tenha uma úlcera e venha a falecer. Isso é o que acontece biologicamente, mas o nosso Criador, de uma maneira tão extraordinária quanto, também nos fez esse mesmo processo de modo simultâneo de regeneração também espiritual, fazendo com que o nosso velho homem venha a se tornar uma nova criatura, evitando assim a morte eterna e vindo integrar e fazer parte do corpo de Cristo. E é sobre isso que a nossa lição de número 6 vai falar hoje. Paz do Senhor, eu me chamo Karine Baltar e hoje eu estou aqui novamente no podcast do Lucas para falar sobre a nossa lição 6 dos jovens, que é o Espírito Santo que regenera e que santifica. Vou convidar você a já se inscrever aqui no canal, se você não for inscrito, deixar seu like, compartilhar com pessoas que você saiba que gostam desse tipo de conteúdo e deixar um comentário aqui para nos ajudar também. Meu Deus, pediu like, pediu tudo, hein? Tá certo. Pessoal, paz primeiramente, né? E olha que é difícil começar aqui falando a paz do Senhor, hein? Bom, Karine, obrigado por você ter dado início aí. Deus abençoe. E se eu te contar que eu estava crente que era a 3 e não a 6? Você acredita? Minha cabeça deu uma revolução aqui, mas nós vamos falar das 6 no nome de Jesus, tá? Só para você poder entender, não ficar assim, mas como ele pensou que era a 3 se já passou? É que nós estamos fazendo este programa com um tempinho de antecedência, não é? Bom, mas independente de qualquer coisa, era só para eu poder pôr para fora o que me impactou aqui no primeiro momento para eu me estabilizar, tá bom? Mas a você que está assistindo, seja bem-vindo. Você está no MPcast, a mentoria para professores. Karine já pediu para você deixar o seu like, se inscrever, então faça isso, porque nós estamos numa meta de alcançar aí 4.000 inscritos esse primeiro trimestre. Enquanto eu estou falando com você, o número já está subindo, então você pode ser que demore muito para tomar uma atitude e a gente passe dos 4.000 e você não nos ajude a chegar no 4.000. Contraditório isso, né? Mas para você aproveitar logo essa oportunidade, já se inscreve aí, não deixa para o meio do programa não, tenho certeza que você vai gostar. Então a gente está aqui, Karine vai fazer algumas perguntas para mim, espero ter condição de responder. Então vamos lá, Karine, pega a sua caneta, papel. Você quer falar para eles o texto áureo? Pode falar. Então, só não precisa ler a leitura bíblica em classe, mas fala a referência para o pessoal. Beleza. A referência bíblica que nós temos hoje é João, capítulo 3, no episódio em que Jesus instrui Nicodemos sobre o novo nascimento. Ai, nossa, que bênção. Meu Deus do céu. Pelo menos conheço. Vamos embora. Tá. E o texto principal, né, o nosso texto áureo, na verdade eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João, capítulo 3, versículo 5. E aí, começando, né, um pouquinho a gente falando sobre o conceito de regeneração, quando eu dei a introdução ali, que é generare ali, que é gerar, produzir, e o re, que é um prefixo que a gente usa na língua portuguesa para outra vez, né, de novo. Lucas, eu queria te perguntar se você já ouviu esse termo, se a gente tem no Antigo Testamento referências referente a um tipo de regeneração. Tá. Vamos entender o termo dentro da teologia, então. Você trouxe um conceito da medicina, como foi? Quando eu trouxe o conceito inicial da medicina, que é a troca de um tecido por um tecido novo. Então, isso serve de maneira tanto para prevenir um problema que pode vir a ter no futuro, como realmente para um tecido que já está meio ruim, já está. Explica para o pessoal por que você trouxe esse conceito. Eu sou estudante da área da saúde, gente. Legal. Precisava introduzir alguma coisa da minha área. Que legal. Fazer essa comparação. Muito bom, perfeito. Isso é legal porque todo tipo de conhecimento
serve como ponte para o que as Escrituras nos revelam. Mas, teologicamente falando, essa ideia de regeneração, eu não vou citar os termos gregos, porque eu não sou um estudante do grego, então também não pronunciaria da maneira correta, mas eu posso falar o que ele significa. Regeneração traz a ideia de gerar de novo, só que gerar a partir do que, gerar de onde, é gerar do alto. Então, você comentou sobre a conversa de Jesus com Nicodemos, e ali ele revela esse conceito de regeneração, de você nascer de novo. E se hoje é algo incabível, como assim, nascer de novo? A gente já atrela logo ao nascimento físico. Eu já nasci, já há anos, então é possível eu nascer novamente? Será que é possível acontecer o incrível caso de Benjamin Button? Aconteceu o inverso, né? Eu nascer velho e me tornar novo? Fisicamente não, nem agora e nem quando Jesus falava com Nicodemos. E tanto que ele se chocou com isso. Mas como pode eu, sendo velho, nascer de novo? Sim. E aí Jesus ali deixa claro que não se tratava de um nascimento físico, mas sim de um nascimento espiritual. E aí um nascimento a partir da água e do Espírito. E aí a gente mais à frente pode explicar melhor o que seria esse nascimento da água, o que seria esse nascimento do Espírito. Mas a ideia de regeneração bíblica é você nascer do alto. Então todos nós fisicamente nascemos da carne, primeiramente fisicamente, e numa questão espiritual, nós temos uma natureza caída. Então, carne aí também é no sentido grego da palavra sarx, que aí é dos desejos, das paixões. Então, todos nós nascemos em uma condição pecaminosa. Então, nós somos fruto de um pecado no sentido da herança, tá? E aí Jesus aponta o novo nascimento. Então é possível agora você nascer de uma vontade espiritual. E nisso vai se discorrer a conversa dele com Nicodemos. Então você não nasce mais de impulsos carnais, mas você nasce da vontade do próprio Espírito de Deus. Eu acho interessante o termo nascer de novo, porque se a gente fizer com um comparativo, utilizando o que Jesus sempre se utilizava de coisas que as pessoas sabiam na época para dar exemplos, né? A gente pegar Sim. O nascimento, é um processo em que a gente tem ali um ser puro, um ser que tem a oportunidade de viver novas experiências. Ele, obviamente, como você disse, tem um pecado natural ali, um pecado que vem de Adão e Eva, né? Romanos diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, mas é um ser que em si não cometeu pecado. E aí a gente fala de nascer de novo. Então, a partir do momento que nós fomos regenerados por Cristo, pelo Espírito Santo, nós temos uma nova oportunidade. Nós agora, como Miqueias disse lá em Miqueias 7, os nossos pecados foram jogados no mar do esquecimento e agora nós somos uma nova criatura. Eis que tudo se fez novo, como a gente também vê isso no Novo Testamento. Nós somos uma nova criatura e temos a oportunidade de viver coisas novas. Então é algo muito interessante, muito importante que nós temos Jesus falando aí para Nicodemos, e é sobre isso que fala o tópico 1.1, que é contextualizando e conceituando. E aí, entrando ali no tópico 1.2, você quer falar mais alguma coisa em relação a isso? Não. No 1.2, o autor da revista ele vai trazer um contexto sobre esse diálogo de Nicodemos com Jesus. E aí a gente vê que esse personagem ele foi encontrado na Bíblia em outras situações em João, se eu não me engano, em João 7... Não sei, que é quando Jesus ele vai ser julgado. Capítulo 7. Que ele vai ser julgado. Ele fala assim, olha, ele não foi nem julgado, como que ele vai ser condenado? E ali em João 19, quando José de Arimateia ele vai para Pilatos, pede o corpo de Jesus, e aí Nicodemos ele leva mirra e os dois preparam o corpo. Mas aqui no contexto desse texto, fala que Nicodemos, ele era um fariseu, ele era um chefe da lei, ele era um estudioso da lei. E eu queria te perguntar, Lucas, inicialmente, os fariseus, eles sempre tiveram nessa posição, porque nós temos na igreja hoje os fariseus como vilões, até tem xingamento dentro da igreja de, seu fariseu, mas sempre foi assim? De onde surgiram os fariseus, assim? Qual que era o objetivo? Legal. Vamos falar primeiro do Nicodemos. Você comentou as 3 ocasiões que ele aparece em João, capítulo 3, 7 e 19. No 3,
depois, ele foi a Jesus à noite, e muito provavelmente é porque ele não queria ser visto por essa classe de pessoas que eram os fariseus. Mas ele tinha curiosidade de saber quem era Jesus, acreditava nele, queria conhecê-lo mais, então foi até ele. No capítulo 7, então, ao que dá a entender é que ninguém sabia que ele queria se tornar um seguidor de Jesus, tinha uma certa afeição. Aí no capítulo 7, nessa discussão, ele se mostra muito imparcial. Então, assim, poxa, tá, ele está errado aí conforme vocês estão dizendo, mas como que vão julgá-lo sem ouvi-lo? A nossa lei fala isso. Tanto que eu acredito que o capítulo 8, a cena ali, quando os fariseus trazem a mulher apanhada em adultério, é por causa do Nicodemos. Porque o capítulo 7 termina exatamente com essa fala dele. Mas como podemos julgá-lo, condená-lo, ou melhor, se ele ainda não foi julgado, não foi ouvido? Então é pra gente ouvir ele? Então, tá bom, vamos ouvi-lo. Pega aquela mulher lá, porque era uma semana de festa, então ela não devia estar em adultério naquele dia, ela devia ter sido presa para ser julgada depois da festa. Então, é uma conjectura minha, porque eu duvido muito que todo mundo em Jerusalém, essa mulher ia escolher logo aquela data para fazer isso. É muita gente para ver. Então ela muito provavelmente foi presa antes, seria julgada depois. Não, então tem aquela mulher lá, vamos ver como que ele interpreta esses fatos. Se ele tropeçar em algum ponto, a gente já condena ele aí como alguém que infringiu a lei de Moisés. Muito bem. E aí depois, no capítulo 19, é como se o Nicodemos olhasse ao lado do José de Arimateia e pensasse assim, bom, não faz mais sentido eu esconder quem eu sou, em quem eu acredito. Ele morreu. Então deixa eu fazer, pelo menos na morte, o que eu não fiz em vida, que é ofertar algo e tal. Por que eu falo isso? Porque o texto diz que o José de Arimateia era discípulo oculto. Como ele conseguiu fazer isso, eu não sei, mas ele conseguiu ser discípulo e oculto. Se ele era discípulo, ele foi escolhido. Como que ele permaneceu oculto? Só Deus sabe, mas ninguém sabia. E aí, ambos vão até Pilatos para pedir o corpo. Então, olha que gravidade essa situação. Você passa 3 anos e meio escondendo a sua identidade, e aí você vai ao homem que mandou matar aquele a quem você seguia para pedir o corpo. É muito ousadia, você está pedindo para morrer também. Mas é como se os dois estivessem ali chutado o balde e dito assim, bom, 3 anos e meio a gente não fez nada, vamos pelo menos fazer agora. E aí parece que o Nicodemos está sendo conduzido por esse sentimento, porque uma semana antes, uma mulher já tinha quebrado um vaso lá em Betânia e derramado um unguento sobre Jesus. O que Jesus falou para todos os presentes, inclusive os fariseus estavam lá. Jesus falou bem assim, que a ação daquela mulher, onde fosse pregado o evangelho, seria lembrada. Então, se há 2000 anos nós lembramos disso ainda, imagina uma semana depois. E mais, os fariseus estavam lá. Vai que o Nicodemos também estava, porque ele fazia parte do grupo dos fariseus e era seguidor de Jesus. Uma semana depois, e Jesus deixou claro que aquilo aconteceu de maneira profética. Ela estava preparando o corpo de Jesus para a sua morte. É tudo muito legal assim, no sentido de nós entendermos a cronologia dos fatos, porque Jesus morre às 15 horas da sexta-feira. Faltava 3 horas para o sábado. A cerimônia fúnebre demoraria muito mais do que isso, e os judeus eram rigorosos nesse sentido, eles não fariam qualquer coisa, só que não dava tempo. Então você tira o corpo do madeiro, vai a Pilatos, o tempo muito curto para dar 18 horas e eles não poderem mais fazer nada. Então eles teriam que escolher, ou abandona o corpo no meio do caminho, ou a gente quebra o mandamento. Então é melhor fazer o seguinte, e aí se envolve só o José de Arimateia e Nicodemos. Eles pegam o corpo, levam apressadamente para o sepulcro, colocam as especiarias que o Nicodemos oferta, envolvem um lençol e pronto, é isso. Então na sexta-feira de manhã as mulheres vão fazer o que não deu tempo. No domingo de manhã as mulheres vão fazer na sexta. Nossa, eu tô aqui todo... No domingo de manhã, vamos falar devagar. No domingo de manhã, as mulheres foram fazer o que não deu tempo de fazer na sexta-feira, porque o sábado já ia começar. Mas o foco está no Nicodemos. Ele dá 100 vezes mais da quantia que a mulher deu uma semana antes. Então, se o corpo já estava preparado, por que ofertar tanto? O corpo já está pronto. Por quê? Não vai dar tempo. Já foi preparado, só sepulta. Mas parece que existe nele esse sentimento. Eu preciso fazer alguma coisa. Então ir lá, pedir o corpo não é suficiente.
conduzi-lo até o local de sepultamento não é suficiente, ele também quer entregar algo, e é uma oferta assim muito grande. Deixa a oferta da mulher aqui, ó, a dela era o equivalente a 30 e poucos gramas de unguento, o dele era 35 quilos de um composto de mirra e aloés. Então é 100 vezes mais do que ela ofertou, sabe? Mas respondendo a sua pergunta sobre a origem dos fariseus, eles surgem no período interbíblico, que é o período pós-cativeiro, e eles são muito bem intencionados. Eles perceberam, eram anciãos, então eles perceberam que a razão do povo ter ido para o cativeiro babilônico foi o descumprimento à lei de Moisés. Então, já que isso aconteceu, nós então vamos chamar a responsabilidade de ler, de interpretar e ensinar o povo. Então, ser fariseu nesses dias era isso. Era um estudante da lei que tinha como responsabilidade ensinar. E aí, no meio do caminho, eles reagem a algumas situações políticas em Israel. E quais? Os judeus, eles voltam da Babilônia, mas tem pessoas que acham que eles voltam e vão seguir uma vida autônoma. Não, eles voltam, mas só que eles serão governados pelos medos e os persas. Os gregos invadem o Império Persa e, consequentemente, todos os reinos, nações que eram de posse dos persas. E isso coloca Jerusalém no pacote. Então, a administração do território passa a ser grega. No período do governo do Alexandre, é tudo muito pacífico. Mas quando Alexandre morre, os seus generais impõem a helenização. Isso acontece entre os judeus. E aí os fariseus, eles reagem a isso, eles são contrários a essa helenização. Então eles não querem que o povo fale um outro idioma, eles não querem que o povo receba uma outra cultura, e aí onde existe uma ruptura dentro do judaísmo, porque nós temos os sacerdotes, que é daí que surgem os saduceus, e eles são a favor da helenização. Não que eles achavam bonito falar o grego, é que já desde os persas, eles tinham se unido aos líderes políticos, aos governantes. E eles entenderam que essa aproximação traria benefícios. Então, no meio do caminho, o sacerdócio ele deixa de ser um cargo hereditário, com base no que Deus havia determinado. Seu pai foi sumo sacerdote, você será sumo sacerdote. Teu pai foi sacerdote, você será sacerdote. Agora é um cargo político. É quem se aproxima mais dos persas, quem se aproxima mais dos gregos e posteriormente dos romanos, é que será o sumo sacerdote, tá? Então, os saduceus pegam isso e falam, não, quanto mais nos aproximarmos, a gente consegue favores políticos, então vamos convencer o povo a aceitar o que eles estão propondo. Os fariseus não aceitavam. Então, eles se dividem politicamente nessa questão, e havia também brigas teológicas. Por exemplo, os saduceus acreditavam não acreditavam na ressurreição. Os fariseus acreditavam na ressurreição. Então, eles discutiam em questões teológicas e em questões políticas. No meio do caminho, os fariseus se perderam. Por quê? O povo, me parece sempre, e ainda hoje é assim, tem aquela tendência a observar uma pessoa que é homem de Deus, é mulher de Deus, ora muito, é usado pelo Senhor, de divinizar essa pessoa. Sim. E fizeram isso com os fariseus. Então começaram a vê-los como padrão de santidade. Aí foi onde eles se corromperam, porque eles passaram a viver uma vida dupla. Em público, eles demonstravam ser santos e exigiam a postura do povo, mas no secreto eles não viviam aquilo que eles ensinavam. E aí o choque com esse grupo e Jesus se dá por causa disso, porque Jesus condena a hipocrisia deles. Então, no capítulo 23 de Mateus, se eu não estiver enganado, Jesus diz assim, olha, seguir o que eles ensinam, não tem problema nenhum. A questão aqui é vocês fazerem o que eles fazem. Então, Jesus entra em muito confronto com esse grupo, muitas vezes, o que talvez tenha feito Nicodemos não revelar abertamente que tinha uma afeição por ele, acreditava nele como Messias, porque Nicodemos arrumaria um problema com os fariseus. Você acha que a questão de Nicodemos, do medo dos problemas, assim, com os fariseus, era o medo da morte? Era o medo de perder um cargo político, de perder um posicionamento social?
Tudo, eu acho que tudo, porque os fariseus, eles, no caso, eles compunham o sinédrio. Eles não poderiam matar, porque em Roma só poderia matar o imperador. Só Roma tinha essa autorização, salvo os donos de escravizados. Por quê? Os escravizados, eles eram vistos como propriedade. Sim. Então, o dono de uma propriedade pode fazer com ela o que ele quiser. Então, no caso, como eram pessoas humanas, ele poderia açoitar, ele poderia mandar matar, ele mesmo poderia matar. Então, o que acontece? Era o único caso. Além disso, tinha que pedir a intervenção de Roma. Por isso, então, que levaram Jesus até Pilatos. Então, assim, ele podia perder a posição dele, prestígio, também poderia ser levado para Roma para matarem, sabe? Então, tinha muita coisa em jogo aí. Ele podia ter perdido. E aí ele chega para Jesus, e eu acho interessante nesse texto, porque ele chega para Jesus e ele fala: nós acreditamos nos sinais, porque você vem de Deus e tudo mais. E aí Jesus responde ele como se ele tivesse feito uma pergunta. No texto fala assim, ele chega e fala: Jesus ele lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. E aí Jesus responde: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Parece até que Jesus estava respondendo uma pergunta que ele tinha dúvida no subconsciente, porque ele não pergunta em nenhum momento: Rabi, como que eu faço para herdar a vida eterna? Ele não pergunta. Eu acho esse texto extremamente interessante. E aí ele entra num tópico que você falou, que é o da água e o do espírito. Esse da água, a gente vai ter uma divisão de pensamento sobre do que Jesus estava falando nesse tempo. O que você pensa, Lucas? O que ele estava falando, querendo dizer com nascer da água? Tá. Então, esse texto ele é interessante porque tem pessoas que vai acreditar que esse nascer da água se trata do batismo. Sim. E aí, eu acho até engraçado que às vezes você vai evangelizar alguém e aí a pessoa, ela diz assim: mas eu não batizei, tá? Se for um desviado. Sim. Não, eu tô afastado da igreja, mas só que eu não batizei. Sim. Ou seja, ele quer dizer assim: eu tô afastado, mas ainda tem chance para mim. Eu não vou pro inferno direto. Eu não vou pro inferno direto. Ou então chega e fala assim: fulano tá afastado e assim, ele é batizado, hein? Então, tipo assim, meu Deus, ele batizou e se desviou, vendeu tá perdido. A alma. E a gente encontra pessoas dentro da igreja que não querem batizar de forma alguma. Não, misericórdia. Porque ele vê o batismo como algo tão sério que a partir dali ele não pode pecar mais. Sim. E se ele desviar-se, acabou. A grande verdade é que se você aceitou a Jesus, você já não pode pecar mais. A grande verdade é que se você aceitou Jesus, você já não pode se desviar mais. Claro que isso acontece, mas você não pode. O que é o batismo? O batismo é uma declaração pública de arrependimento. Então, só batiza aquele que primeiro se converteu. Então, o batismo ele servia para demonstrar publicamente, ele serve ainda hoje para mostrar o que aconteceu dentro de você. Então o batismo é uma confissão de fé. Então existem pessoas que passam pela confissão de fé e não necessariamente batizaram e foram salvas, como foi o caso do homem que estava na cruz com Jesus. Ele não é o ladrão da cruz porque ele não roubou a cruz, né? Mas o ladrão que estava na cruz, ele proferiu, ele fez uma profissão de fé. Ele disse assim: olha, nós pecamos, este não pecou. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então ele fez uma profissão de fé, ele declarou publicamente em quem ele cria e não batizou.
E o que Jesus falou para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quando a gente olha no Antigo Testamento, nós vamos encontrar muitas pessoas sendo salvas e não necessariamente batizaram. Por exemplo, Raabe, quando ela fala para os espias, olha, nós ouvimos do que Deus fez através de vocês. Ele matou Faraó, ele guardou vocês no deserto. Então o coração do povo aqui está desmaiado. É o seguinte, eu sei que Deus entregou essa cidade nas mãos de vocês, mas eu quero que vocês salvem a mim e a minha família, porque eu salvei vocês da morte. Então ali ela declarou publicamente a fé dela. Ruth fez a mesma coisa quando falou para Noemi, onde você for eu vou, o teu Deus será o meu Deus. Então o que importa é a declaração de fé. E às vezes você que agora está na área da medicina, muito provavelmente vai se deparar, não sei em que área você vai atuar, mas você muito provavelmente vai ver pessoas no leito de morte recebendo Jesus como seu Salvador. Então, normalmente a gente fala assim, se a pessoa não pode falar, né? Pisca o olho, mexe o dedo. Por que dessa necessidade de reagir? Porque conscientemente ela tem que demonstrar em quem ela crê, se ela entendeu a mensagem. Então as pessoas que fogem do batismo, na verdade elas ainda não entenderam a mensagem. Ou no mínimo não sabem o que é o batismo. Então Jesus não está falando do batismo aqui. Quando Jesus fala de nascer da água e do Espírito, Efésios capítulo 5, eu estava aqui procurando esse texto, versículo 26, diz assim, para a santificar, Paulo está falando sobre... O versículo 25, vai ficar melhor a leitura. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo entregou por ela. Aí ele diz assim no versículo 26, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então, quando Jesus disse nascer da água e do Espírito, a água ali é uma representação da palavra de Deus. Então, quando eu ouço a palavra e eu reajo demonstrando em quem eu creio, ali houve um novo nascimento. Então o novo nascimento ele acontece no momento em que eu aceito Jesus como meu Salvador. É por isso que eu disse que quem aceita Jesus, já a partir desse momento não pode pecar mais. Já a partir desse momento não pode se desviar mais. Porque se você aceitou verdadeiramente a Cristo, é porque você nasceu de novo. Então você nasceu da palavra. Nascer do Espírito, aí é onde acontece, porque aí é a unificação, né? A palavra é ministrada e o Espírito age através da palavra. Então você nasce a partir de uma pregação que foi realizada, a partir da fé que se origina por ouvir a palavra, e o Espírito é quem provoca esse novo nascimento. Então ele te gera novamente, ele faz você voltar ao estado de inocência, a ser de novo uma criança indefesa, no sentido do pecado. Então você é reconfigurado, resetado, se fica melhor para uma linguagem mais, como que eu posso falar? Tecnológica. E se a gente for ir nessa lógica, né, da regeneração aí, do protagonismo da regeneração, que é justamente isso que fala o título da nossa lição, assim como Martin Lutero, ele dizia que é impossível que o novo nascimento ele seja feito só por mãos humanas. O ser humano não é responsável, assim como ele também não consegue, por condição própria, a si mesmo, fazer com que ele nasça biologicamente. Então, é muito lindo ver o protagonismo do Espírito Santo e essa dúvida aí que muito se tem, essa muita discussão, eu vi vários comentaristas discutindo sobre ser ou não, sobre o batismo, que ele fala aqui, mas faz total sentido estar se falando pela verdade, até porque Jesus ele diz, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, não tem realmente como haver santificação e regeneração, já que esses são os dois títulos aí da lição, sem o Espírito Santo e sem a palavra de Deus. Olha só, se você me permite, eu queria ainda ler outro versículo. Ele está na carta aos Hebreus, é o capítulo 10 e o versículo 22. Aos Hebreus, capítulo 10, versículo 22. E ele diz assim: cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé,
tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então, a única coisa que purifica o coração da má consciência é a palavra, não é a água do batismo. Porque quantas pessoas nós conhecemos que se batizaram para cumprir um protocolo e saíram, foram pressionadas por alguém, queriam agradar alguém, acharam bonito, queriam vestir a beca lá, né? Eu nunca fui no Belém em dia de batismo, mas eu vejo as fotos, fico imaginando assim, acho que o sentimento que quem batiza tem eu estou no céu já, né? É lindo. Muita gente de branco, né? É muito bonito. No dia do meu batismo fui eu e mais um rapaz, eu era de uma igreja assim bem simples, então se eu não estiver enganado era eu mais um candidato ou 2, alguma coisa assim. Mas veja, no Belém 1.000 pessoas, mais de 1.000, não é? Aí tem a orquestrinha tocando hinos assim, parece algo bem celestial, você vê o teto, a catedral assim. Então tem gente que quer batizar porque ele quer tomar ceia. Sim, para se sentir pertencente, ele talvez, quer fazer né? parte do ritual. Sim. E esse não é o ideal. Então eu devo batizar, primeiro porque eu entendo o que aquele ato significa. Então é isso. Eu aceitei Jesus, eu preciso entender que eu já nasci de novo. Então eu não devo pecar. E se isso acontecer, acidentalmente. E Cristo será meu advogado, não é mais voluntário. E aí, optando pelo batismo, então, é porque agora eu quero como que gritar para o mundo. Eu nasci de novo, eu fui transformado. Então, o batismo é um ritual. E aí, o Marcos 15,16 fala sobre ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado. Então é um complemento. Por quê? Aquele que não crer, ele já está condenado. Então o batismo ele não é suficiente para salvar. No entanto, aquele que aceita Jesus e deliberadamente não quer batizar, ele pode estar colocando a salvação dele em jogo. Porque a pergunta é, por que você não quer batizar? Eu não quero batizar porque, sei lá, eu tenho uns pecadinhos de estimação. Então, não é o batismo que vai a falta do batismo que vai te deixar fora do céu, mas é justamente esses pecadinhos de estimação que vão te deixar fora do céu. Então, o que as pessoas entendem? Que para batizar, eu preciso estar livre dos meus pecados. Não. Quando você aceita Jesus, você já está livre desses pecados. Então, ainda hoje, perfeitamente, uma pessoa ela pode sim aceitar Jesus hoje, se ela decidir pelo batismo, batizar amanhã. Mas desde que ela entenda o que é aquele ato. Tá? Por isso que hoje a Assembleia de Deus ela já não batiza imediatamente o momento em que ela aceitou Jesus. Não, vamos esclarecer primeiro isso, vamos fazer ela entender para ela tomar a decisão dela. Mas não que é um processo que ela vai ter que passar por uma libertação, até porque eu acredito que isso acontece imediatamente quando aceitamos a Jesus. E você falou de uma época, houve uma grande época, assim... Eu cheguei a pegar ainda, a ver com os meus próprios olhos de líderes, né, que pressionavam os jovens, os adolescentes ou os recém-convertidos a logo que entravam na igreja já se batizar. Porque eles entendiam a importância do batismo, mas aquela pessoa não entendia. E tinha esses pensamentos que você falou. Então, acho que é importante que haja um discipulado dentro da igreja. Por isso que é tão importante que haja essa explicação do pra que se batizar e por que se batizar. Não é só um rito e não é, a partir desse momento, você é um santo completo e você não vai ter pecados. Mas é conscientizar essa pessoa. Eu acho que é super importante a gente tem esse comportamento dentro da igreja. E aí ele cita aqui, Jesus fala a seguinte questão, lá no versículo 8. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aqui a gente vê algumas pessoas citando esse versículo avulsamente, falando que assim, nós que somos cristãos, nós não sabemos para onde vamos, as nossas ações são guiadas pelo Espírito Santo. Foi realmente esse sentido que Jesus quis dizer quando ele falou isso? Tá. Então, o vento ele é tomado como uma metáfora para o Espírito. E aí o que acontece? Jesus está falando que a liberdade, ele está falando sobre a liberdade do Espírito Santo na sua atuação. Então ninguém detém o vento,
Ninguém consegue reter o vento, ele simplesmente sopra. Então não importa o que está à frente do vento, ele vai derrubar isso que está na frente dele e ele vai passar. Então, Jesus ele está falando da atuação do Espírito. Então veja só, se ainda na cabeça do Nicodemos fosse impossível esse nascimento a partir do Espírito, Jesus está falando para ele assim, você sabe o vento, quando ele quer soprar, da mesma forma é o Espírito quando ele quer agir. Então não existe uma limitação para a atuação do Espírito Santo, para o poder do Espírito Santo. E aí isso nos faz então entender que se não existe uma limitação para o poder e a atuação dele, é porque ele é Deus. Então aqui Jesus ele está ressaltando também a divindade do Espírito. E aí sim, vamos entender sobre nós, porque aí ele complementa dizendo, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então uma pessoa impulsionada, usada, cheia do Espírito Santo, também não haverá limites para a atuação dessa pessoa onde? No reino de Deus. Então nada para essa pessoa. Então o pecado ele não é suficiente para deter, né, as nossas deficiências que sejam intelectuais, elas também não são suficientes, porque a partir desse momento nós fomos capacitados pelo Espírito Santo. Então essa capacitação ela acontece no momento em que você aceita Jesus. Então a partir dali, como um vento impetuoso, nada mais te segura. Então aquilo que te aprisionava antes, hoje já não prende mais, porque você nasceu do Espírito de Deus. E esse negócio de você ter falado assim que se Nicodemos acreditasse ou não, se ele cresce ou não, faz sentido com outro versículo que Jesus cita aqui, que ele fala, se vocês não creem das coisas terrestres que falam, como vocês crerão das coisas espirituais? O que faz muito sentido. Se Nicodemos não estava acreditando no que ele estava falando do básico, do físico, quem dirá do espiritual, que eu tô falando com vocês. E aí a gente vai pro tópico 1.3, que é sobre os frutos do Espírito, se eu não me engano. 1.3? É o primeiro tópico ainda? 1.3. Tá, então antes da gente avançar, eu gostaria de pedir a você para deixar o seu like. Você lembra a nossa meta? 4.000. 4.000 inscritos. É muita gente, Karine. Então você pode nos ajudar. E eu sei, olha aqui nos meus olhos, que você no início da aula não se inscreveu. Então para o vídeo e se inscreve agora. Ajuda a gente a bater 4.000. Você vai ficar aí rapidinho com um anúncio. 30 segundos, a gente já volta. Ao clicar no link da descrição deste vídeo, você será direcionado à página do nosso Guia Prático de Combate à Evasão Dominical. Você vai se deparar com uma oferta exclusiva de R$ 54,90 por apenas R$ 38,97 a unidade, mas não pare por aí. Clique em Saber Mais para desvendar o guia e explorar em detalhes o que você vai aprender. Para sua segurança e credibilidade, conheça a experiência e as credenciais do autor, Pastor Lucas Gomes, e elimine todas as suas dúvidas na seção Dúvidas Frequentes para ter total tranquilidade na compra. Depois escolha a sua melhor opção de compra. A unidade para quem quer se presentear. O kit duplo para presentear um amigo. Ou o mais vendido. Combo Superintendente, ideal para presentear amigos ou os professores da sua igreja com um super desconto. Ao clicar em Comprar Agora, você irá para a página de finalização. É importante que você saiba, ao preencher seus dados de contato e optar pelo pagamento via cartão de crédito, você terá a máxima segurança. Todo o processo é gerenciado pela Infinite Pay, uma plataforma robusta e confiável, garantindo que seus dados de pagamento estejam totalmente protegidos. Conclua a compra e seus livros serão enviados. Não deixe sua EBD esvaziar. Clique agora na descrição e garanta o seu. Você viu aí como adquirir o seu guia prático de combate à evasão dominical. Entrou de repente, talvez você possa pensar assim, o que é isso? Vou explicar melhor. Eu lancei esse livro no ano passado, 2025, e ele propõe resolver alguns problemas. Eu tenho certeza que você já foi a alguma escola dominical e o professor ficou lendo a revista e o que passou na sua cabeça ou de alguém que você conhece foi, se fosse para eu ouvir e ficar lendo a revista, eu lia na minha casa. Ou você ouviu o professor compartilhando testemunhos e aí você pensou assim, poxa, hoje eu estou sabendo mais da vida do professor do que da Bíblia. Então,
Essas e muitas outras coisas acabam afugentando os alunos da escola bíblica dominical. Então, pensando em como combater a evasão, eu escrevi este livro. Ele faz parte de um processo de 10 anos. Então, em 2015, eu assumi a posição de superintendente na igreja a qual fazia parte e comecei a ser inquietado por essas questões. Não a como trazer os irmãos, mas como evitar que eles saíssem, como fazê-los voltar no próximo domingo. Todo domingo tinha visitante, mas o nosso número de matriculados não aumentava. Então eu fiz uma enquete entre os irmãos e comecei a perguntar: por que você não participa mais da EBD? Eles responderam de maneira anônima e pasmem para as respostas. 80% dos problemas é a didática, a falta de didática do professor, a falta de método. Então, você que é professor da EBD, pode avançar nos seus estudos e melhorar na apresentação da sua aula. E você que é aluno, pode de repente dar de presente esse material para aquele professor que você sabe que ele pode melhorar. Então ele vai ler e ele vai perceber como em um espelho os seus erros. E eu tenho certeza que a sua EBD vai melhorar. Ou ainda você pode dar de presente para aquele irmão, para aquela irmã que não frequenta a EBD. E ele vai entender que ele está fazendo parte do problema. E aqui está o convite para ele fazer parte da solução do problema. Então você viu aí como adquirir o seu, como presentear um amigo, e tem lá o combo superintendente, com desconto e o melhor, o frete está incluso, é R$10 o frete para quem adquire a unidade, e onde você compra um livro, apenas R$10 de frete. Então você pode receber aí no conforto da sua casa uma leitura simples que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Vamos lá, Karine, porque o pessoal está ansioso, eles querem resolver aí os pontos da próxima aula. Então, antes de a gente falar do tópico 1.3, né, que é os frutos do Espírito, eu acho importante a gente falar sobre o Espírito Santo, né, o agente da regeneração e da santificação, porque, né, é importante a gente conhecer. A gente vem aí da lição 4, da lição 5, que falam sobre o Filho, falam sobre o Pai, e o plano deles no plano da salvação, e é importante conhecer o Espírito Santo também. É importante a gente ressaltar primeiro que, além de ser um espírito, ele é uma pessoa, né? Como tem características, tem ações, tem personalidade. Então a gente vê o Espírito Santo falando, principalmente em Atos dos Apóstolos, a gente consegue ver, por exemplo, quando ele fala lá em Atos que e Espírito Santo disse: separe para mim Paulo e Barnabé. Então ele disse. A gente consegue ver o Espírito Santo intercedendo por nós, nos consolando. Conseguimos ver ele proibindo. Então, quando Paulo ali no capítulo 16 de Atos, ele vai passar a Ásia e o Espírito Santo fala: olha, o Espírito Santo nos proibiu, e aí ele não vai. E aí tem toda aquela visão de, passe a Macedônia e vem, mas ali nesse contexto eles são proibidos. Então, todas essas características, essas ações, então ele tem ciúmes de nós, segundo está lá em Efésios. Então, todas essas características, essas ações é de uma pessoa. Mas, ao mesmo tempo, como você disse, ele também é Deus. Então, a gente consegue ver nele a eternidade. Quando a gente pensa lá em Gênesis, no capítulo 1, quando ele fala que o Espírito pairava sobre a face das águas, ou quando Deus fala: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, se tratando ali da Trindade, a gente vê que ele não foi criado como os anjos, como nós, como os próprios demônios que foram criados. O próprio Lúcifer foi criado, mas o Espírito Santo ele não foi. E aí a gente consegue ver a própria santidade plena do Espírito Santo, que é um atributo incomunicável de Deus, atributos incomunicáveis como a onipotência. Se a gente pegar todas as pessoas que falam e eram cheios do Espírito de Deus no Velho Testamento, ou cheios do Espírito Santo, todas as obras que essas pessoas realizaram pelo poder do Espírito Santo, a gente vê a onisciência do Espírito Santo. A gente vê em 1 Coríntios capítulo 2, se eu não me engano, ele fala que o Espírito Santo tudo examina e os mais profundos planos ele conhece. Uhum. A gente consegue ver também essa onisciência do Espírito Santo quando acontece lá em Atos 5, Ananias e Safira, quando Pedro fala: vocês não mentiram para mim, vocês mentiram para o Espírito Santo. Como que ele poderia mentir se ele não sabia? Então ele sabia, ele tinha essa consciência. E também tem a onipresença do Espírito Santo. Eu sou apaixonada pelo Salmo 139, sou viciada nesse salmo. E aí lá no verso 7 ele fala assim... Só arruma aqui, pode falar, continua. Como fugirei eu do teu Santo Espírito?
E aí espírito com letra maiúscula, se referindo ao Espírito Santo. Se eu subir ao mais alto céu, se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, no limite do mar, ali tu estarás. Então a gente também vê mais esse atributo incomunicável de Deus. Eu acho que a gente tem uma grande dificuldade dentro da igreja de estudar pneumatologia. Eu acho que pneumatologia, né? Logia, estudo, pneumo, ar, vento, espírito... Faz muito sentido, né? Porque é um dos símbolos do Espírito Santo dentro da Bíblia, o fogo, a pomba, a água. E aqui a gente também tem o vento, o ar, Atos 2, né? Um som como de um vento impetuoso. Mas é muito difícil. Não parece que o Espírito Santo ele é meio escanteado. As pessoas até têm medo. E aí, quando a gente coloca nessa questão da Trindade, faz um pouco de sentido. Porque, de novo, aquilo que você fala, que eu gosto muito também, que é Deus falando conosco na linguagem que nós possamos entender. Quando Deus coloca o exemplo de Deus Pai, Deus Filho, eu sei o que é um pai e eu sei o que é um filho. Só que o que comparar ao Espírito Santo? Para nós, nossa mente limitada é muito difícil de entender. Então, é complicado entender o Espírito Santo. E é complicado também porque parece às vezes que o Espírito Santo ele é só um servo qualquer, sem importância, ele está abaixo. Parece que a gente coloca a Trindade em uma cadeia, sabe? De hierarquia. Porque é isso, né? Um pai... Pra gente é maior do que um filho, Sim. Só que não é assim que funciona a Trindade. E não é assim que funciona essa questão. A gente coloca o Espírito Santo como só, ele é apenas um servo. Mas até Jesus, quando ele fala sobre a vinda do Espírito Santo, ele fala, ele vai vir aqui completar a obra, ele vai vir, como se ele estivesse só substituindo um substituto. Mas não é isso, né? O Espírito Santo, inclusive... Ele é um servo do filho, como o filho foi durante todo o ministério dele, do pai. E ele se colocava como um servo. E a mesma coisa, nós nos tornamos servos de Deus. Então, nós somos servos do Espírito Santo, como o Espírito Santo faz o trabalho do filho que serviu o pai. Então, o reino todo, o plano da salvação é sobre servir, é sobre ser servo. Então, eu acho que é muito profundo pra gente entender o local do Espírito Santo. Tem locais até que tem medo, Lucas, de citar a adoração ao Espírito Santo. Parece que é até uma blasfêmia de citar. É bem complexo. Eu queria que você falasse um pouco, né? Já falei muito aqui, mas você falasse um pouco sobre essa pessoa, sobre esse membro da Trindade. Muito bem. Vamos primeiro... vamos falar dele como uma pessoa, entender esse papel dele dentro da Trindade. Quando a gente fala de uma Trindade, nós não estamos falando, só para ficar mais claro para quem está assistindo e também, obviamente, ao professor que já sabe, caso isso surja na sala de aula, ele também tem as ferramentas necessárias para falar. Quando a gente fala de uma Trindade, nós não estamos falando de 3 deuses. Nós estamos falando ainda de um Deus só. Então, como que a gente entende esse mistério? Ou pelo menos, biblicamente, tenta entender. Porque a gente também precisa compreender algo que a fé, ela se põe exatamente num cenário onde as palavras não explicam, o material não se materializa, você não apalpa, você crê. Sim. Certo? Mas vamos tentar então biblicamente compreender. Quando nós falamos que o Espírito Santo é Deus, olha o que nos diz 1 João, capítulo 5, versículo 7. Porque 3 são os que testificam no céu. Então, se eles testificam, quer dizer que eles falam a mesma coisa, existe uma concordância entre eles. O Pai, a Palavra, então se referindo a Jesus, Sim. O Espírito Santo, e estes 3 são um só. Então, ao mesmo tempo que apresenta 3 distintos, um é o Pai, o outro é a Palavra, o outro é o Espírito Santo. Ao mesmo tempo mostra a unidade deles, eles sendo um só. Qual é o papel do Espírito Santo dentro da Trindade? Você falou aqui sobre uma subordinação na Trindade, ela é real. Então, por que o Messias é filho? Por que a terceira pessoa é o Espírito? E por que a primeira é o Pai? Então, dentro do plano de redenção, a segunda pessoa da Trindade, ela assume um papel. Ela assume uma participação.
E dentro do plano, então, ela se subordina à primeira pessoa. Então, por isso que é chamada de filho. Não filho no sentido de ter sido gerado como tendo uma data de nascimento em um momento em que não existiu. Porque quando a gente fala de pai, se subentende isso, de que houve um que foi primeiro. Sim. Então, a primeira pessoa não é pai porque existiu primeiro, é pai dentro do plano. Então, dentro do plano é o que cria, é o que estabelece, é o que ordena, é o que direciona todas as coisas. Então, dentro do plano, ele é pai por isso, porque ele dá a ordem, porque ele organiza o caos. Ok. Por que ele é filho dentro do plano? Não porque houve um momento em que ele não era. Ele é filho dentro do plano porque ele possibilita o desejo desse pai. Então ele é o meio, ele é a base de toda essa criação. Sem ele, esse plano não funciona. Por que a terceira pessoa é o Espírito? Porque o Pai, ele deseja, se assim podemos dizer, o Filho proporciona esse acontecimento e o Espírito age dentro desse plano. Então, os três são um porque existe uma concordância e não tem como esse plano se tornar real sem uma dessas pessoas, porque senão um deseja, o outro proporciona a realização desse desejo, mas não tem ninguém para agir nesse plano. E não tem como alguém também agir sem que haja um desejo e meios para que isso aconteça. Então os três eles estão juntos nesse desejo, existe uma concordância. Então dentro do plano existe uma subordinação. O Pai envia o Filho envia o Espírito. E qual é o papel desse Espírito na igreja? É ele atua em você, ele atua em mim, para que reconheçamos a ação do Filho no Calvário, o sacrifício dele. Então, sem o auxílio do Espírito Santo, não tem como eu crer no que aconteceu no Calvário. Não tem como eu olhar para a cruz e ver algo de belo ali. Se não for o Espírito Santo, eu vou ver na cruz terror. Eu vou ver horror na cruz. Mas por causa do Espírito Santo, eu olho para a cruz e eu vejo beleza. Porque enquanto alguns percebem ali apenas a morte, por causa do Espírito Santo, nós vimos a vida. Então, na cruz, houve a possibilidade de sermos feitos filhos de Deus, de sermos adotados. Então, Romanos 8:16, dá uma olhada para mim, por favor. Romanos 8:16 ou 17, diz que o Espírito testifica ao meu espírito que eu sou filho de Deus. É isso? É o 16? Então, é ele quem me fala, você é filho. Então, olha a ação dele. Então, o Pai deseja, o Pai ordena, o Pai cria, o Filho torna isso possível, porque o que o Pai deseja? Salvar todos os homens. É na cruz que isso se torna possível. Mas quem age para que isso aconteça? O próprio Espírito Santo. Porque ele também está sobre Jesus durante o seu ministério. Então, Jesus ter a pomba sobre o seu ombro lá no momento do batismo é um ato simbólico de que naquele momento, até mesmo o Filho de Deus, para realizar o plano, para torná-lo possível, precisava de uma capacitação espiritual. E aí Isaías falou sobre isso no capítulo 11, dá uma olhada aí no capítulo 11 de Isaías, se não me falha a memória, é o versículo 1, ele fala sobre os 7 Espíritos de Deus. Ali está o Espírito de sabedoria, o Espírito de conhecimento, é o versículo 1? 2. Versículo 2, lê pra gente aí, por favor. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor e o Espírito da sabedoria e de inteligência, e o Espírito do conselho e de fortaleza, e o Espírito do conhecimento e de temor do Senhor. Então, ele cita aí 7 Espíritos, que nada mais é do que a plenitude do Espírito de Deus sobre Jesus, no seu ministério. Lucas nos mostra como o Espírito ungiu Jesus, a participação dele no ministério de Jesus. E aí em Atos, Lucas agora vai nos mostrar a atuação do Espírito na igreja. Então, no primeiro momento, como ele ungiu Jesus, e depois como ele ungiu a igreja.
ambos para fazerem a vontade do Pai. Então nós só conseguimos realizar a vontade do Pai por causa do Espírito Santo. Então, dentro do plano de redenção, essa é a participação dele. Primeiro, nos fazer reconhecer o que aconteceu no Calvário. Segundo, nos capacitar para que possamos realizar o desejo do Pai, cumprir a missão de Cristo, porque é Cristo quem nos envia em nome do Pai. Então, nós somos enviados no nome dos três, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque é Deus quem envia. Aí nós estamos falando da divindade. E, por último, entre outras funções do Espírito Santo, é nos santificar, é nos preparar para, então, quando acontecer esse retorno de Cristo, haver o encontro da noiva com o seu noivo. Então, ele é o agente capacitador, o agente de santificação, ele é o agente regenerador. E aí eu prometi isso no início, vou falar agora o que de fato seria essa regeneração. Esse nascimento do Espírito. O primeiro nascimento ele aconteceu e ele foi carnal, físico, a partir de Adão. Esse, se assim permanecermos, só nos coloca distante de Deus, porque como herdeiros de Adão, nós também herdamos a sua culpa e a sua natureza. Então, quando decidimos sobre o certo ou errado, nós escolhemos o errado. Então esse novo nascimento ele é necessário para nós decidirmos o certo, para nós nos aproximarmos de Deus. Então eu usei a linguagem sobre você ser reconfigurado, resetado, é porque nós voltamos ao estado original antes do pecado, que nos permitia entrar na presença de Deus. Então Adão, não havia restrições para ele na presença do Senhor, mas quando Adão peca, ele é posto fora do Éden. Então ali é uma ação didática de Deus para fazer Adão entender que ele estava sendo expulso da presença de Deus. Então eu estou no Éden, aqui é o lugar que eu me revelo, mas você pecou, então você irá para fora desse lugar, que no caso seria para fora da presença de Deus. Então a partir daquele momento, o que o homem tenta? Se reaproximar, só que agora ele não pode mais fazer isso de maneira direta, ele precisa de mediadores. E aí o Espírito Santo nos faz entender que hoje o único mediador entre Deus e os homens, como Paulo fala aos Efésios, é Cristo. Só para fechar o tópico 1.3, porque eu já ia juntar da santificação pra gente fechar o tópico 3. Já entrar e já fechar o tópico 3. Mas só para dar uma passadinha no tópico 1.3, dos dons, não, dos frutos do Espírito. Do fruto. Do fruto do Espírito. Perdão. O fruto do Espírito, com seus diversos gomos, como as tias das crianças colocam. O fruto com seus gomos. E eu descobri uma outra analogia que também pode ser feita e eu vou falar já já. Pode continuar. Lucas, se nós recebemos, a partir do momento que nós somos regenerados, o fruto do Espírito, por que parece que alguns de seus gomos nós manifestamos mais do que outros? Exemplo, Pedro... ele parecia que tinha um pouquinho mais de questão com o domínio próprio. Agora a humildade, para ele não era um problema. Tanto que teve aquela situação, as situações que ele recebia a honra, ele não tinha problema em ser humilde e não receber essa honra e glorificar a Deus quando ele tinha algum ato. Mas aí a mansidão, mas o domínio próprio ele tinha. Por que parece que alguns dos frutos é mais difícil para a gente manifestar do que outros? Tá. Que pergunta, né? Bom, a resposta que eu posso dar para você é que tudo se resume à nossa natureza caída. Vamos ver então quais são esses gomos desse fruto do Espírito. Gálatas 5, 22 está então a sua descrição. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. O que acontece? Quando eu me entrego a Jesus, ali acontece o novo nascimento. Então, o Espírito Santo ele agiu em mim e eu nasci de novo. Então, não se espera mais de uma pessoa que aceitou Jesus que ela tenha desejo pelo pecado. Então, vai acontecer dela pecar por causa da sua natureza pecaminosa, mas não se espera mais que ela deseje isso. O que se espera é que ela fuja disso. Ela não queira pecar. Então, por isso que eu disse aqui anteriormente que o pecado acontecerá, mas de maneira acidental e não deliberada. Eu vacilei.
Então não é algo que eu não me preocupei mais, porque as pessoas que estão no mundo, elas sequer pensam nisso. Elas simplesmente saem de suas casas e pecam. Não existe uma preocupação, um remorso. No cristão é totalmente diferente. Quando então esse fruto se tornará evidente na minha vida? Quanto mais eu me aproximar de Cristo, quanto mais eu tentar entender Cristo, e tudo isso acontecerá a partir do Espírito Santo. Você comentou algo sobre dar glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Não tem problema eu falar glória ao Espírito Santo, não tem problema, entendendo que ele é Deus. Sim. Só que é muito mais fácil eu dar glória a Deus. Sim. Eu já estou incluindo as 3 pessoas da Sim. Trindade. Por que eu estou falando isso? Porque não é função do Espírito Santo receber glória. A função do Espírito é fazer com que eu glorifique o que aconteceu ao Pai pelo que aconteceu no Calvário. Então, a função dele é me fazer glorificar a Deus. E aí as 3 pessoas estão ali, certo? E por que eu estou falando isso? Porque a função do Espírito é me fazer me aproximar mais de Cristo. Cristo é o alvo, Cristo é o centro, então eu tenho que me aproximar, me parecer cada vez mais com Ele. E o fruto é a identidade de Cristo em mim. Então por isso que é uma ação do Espírito. Então quanto mais eu permitir que Ele haja em mim, mais eu irei me parecer com Cristo. E qual é a identidade de Cristo? É esse amor. Então esse amor que é falado aqui em Gálatas 5:22, não é o amor que as pessoas conhecem. E aí, se a gente for usar os termos gregos, o eros, o amor de um homem para uma mulher, não é o filéu, o amor pelo humano, pela humanidade, não é o amor storge por familiares. Esse amor aqui, ele é ressignificado dentro do entendimento grego, porque o ágape, entre os gregos, também não era o amor sacrificial. Entre os gregos, o ágape era o amor máximo, e quando eu descobri isso na faculdade, quando o meu professor de história falou isso, eu falei assim, não é possível, eu não acredito que eu estou ouvindo um negócio desse. Eu fiquei chocado. E eu estou reproduzindo meu sentimento exatamente para chocar também, né? Os gregos, eles não valorizavam as mulheres e eles não viam as mulheres como iguais. Elas não eram cidadãs. Quando a gente fala de uma democracia grega, as mulheres não estavam inclusas, nem as crianças, nem os estrangeiros ou os escravizados. Quem era cidadão? Se eu não estiver enganado, maiores de 18 anos, homens e livres. E mais, aristocratas. Então a gente está falando de uma pequena parcela da sociedade que é considerada cidadã. Então quem é um igual para o grego? E era com o igual que ele desfrutava o amor máximo. Quem é o igual? É um homem, é um cidadão. Então é por isso que nós vimos entre os gregos a homossexualidade muito presente, porque eles entendiam que o desfrute do amor do verdadeiro amor só poderia ser com o igual, e a mulher não era um igual. Então é por isso que você tem o eros, que é o amor de um homem para uma mulher. Então quando eles se relacionavam, o que estava em evidência ali? O eros. O que o atraía para escolher aquela mulher como a sua esposa, para querer, entre muitas mulheres, se relacionar com aquela mulher? O eros. Mas e o ágape? Então, Paulo olha para isso e quando ele fala que o fruto do Espírito é o amor, que amor é esse? Deixa eu fazer vocês entenderem que até o ágape que vocês conhecem está deturpado. Só existe um amor máximo, que não tem limites, que é sacrificial, que rompe todas as barreiras. Esse é o amor de Deus. E não foi a única vez que Paulo fez isso. O termo justificação, ele também ressignifica, porque justificação era um termo jurídico entre os romanos. Então ele olha para a cruz e fala, não, lá aconteceu a verdadeira justificação. Então Paulo, ele
usa do conhecimento que ele tinha para explicar muita coisa para as pessoas ali. Então, você aproveitar o material que as pessoas possuem para explicar a fé para elas. O que você fez brilhantemente aqui com o termo regeneração, a partir do seu conhecimento na medicina. Então, que amor é esse que o Espírito gera em mim? É o amor de Deus. Então é um amor que eu vou olhar para você e eu não vou te causar danos, prejuízos, porque agora o Espírito age em mim. Então não é eu olhar para você e falar assim, eu amo a Karine, mas é de palavras ou ele é de obras? E aí a gente encontra Tiago falando sobre isso, que se você vem, precisa de mim e eu não te socorro, então eu tenho que questionar até a minha salvação, porque se eu fui salvo pela fé, eu preciso evidenciar isso, a partir do amor. E você falou aqui que evangelho é sobre servir, então o pai é servo, o filho é servo do pai dentro do plano, o Espírito é servo do filho, nós, no sentido de sermos servos do Espírito, porque nós atendemos as suas solicitações, olhando para a cruz, desejando Cristo, e é Ele que está provocando tudo isso em nós. E automaticamente também dentro do corpo de Cristo, nós somos servos um dos outros. Então este amor é o amor de Deus. Que alegria é essa? Não é o simples abrir do teclado branco que está no nosso rosto, não é o sorrir literalmente, é uma alegria sobrenatural que não se encontra aqui. É a alegria não em situações favoráveis, é você, como um Paulo, por exemplo, estar preso e ainda falar assim, olha, eu tenho um Deus que me assiste em todas as minhas necessidades. Não, peraí, mas você está preso? Como assim ele te assiste nas suas necessidades? Não, vocês estão vendo com olhos físicos. Para vocês, a minha necessidade é estar livre. A minha necessidade é estar salvo. Sabe? Então, é uma alegria espiritual provocada pelo Espírito Santo que transcende a qualquer coisa que aqui possa nos fazer sorrir. É por isso que você encontra cristãos na prova, passando por dificuldade, mas ele diz assim, eu sou feliz. Então não é algo da boca para fora, é uma ação do Espírito na vida dele. A paz, a longanimidade, que eu traduziria como pavio longo. Então, paz em meio à situação de guerra. Um pastor que já partiu para a eternidade compartilhava uma ilustração dizendo que a professora pediu para os alunos desenharem o que representava a paz para eles. Já ouviu isso? E aí o pessoal, as crianças desenharam uma pessoa numa rede, né, descansando e tal, outro dormindo, e aí vai. Aí chega lá o aluno, né, e mostra uma ventania, ele desenha uma árvore sendo agitada e um passarinho lá no galho cantando. Mas eu pedi para você desenhar o que representa a paz, estou vendo aqui uma árvore sendo agitada pelo um vento, e esse passarinho cantando. Não, para mim paz é isso. É você ter tranquilidade em meio a situações adversas. Então você vê, a mulher do Jó está desesperada. Deixa eu ajudar esse homem a morrer? Amaldiçoa o seu Deus e morre. Aí Jó fala, peraí, a gente recebeu com tanta alegria as bênçãos, agora no momento da adversidade a gente não quer receber? Não. Que Deus seja bendito, glorificado igualmente. Isso é paz. E só o Espírito Santo pode nos trazer. Benignidade é você ser bom com quem não merece bondade. E bondade, aí já está muito claro, é você reagir ao que fazem as ações boas com você. Que fé é essa? Não é a fé para milagres, não é a fé salvífica, mas é a fé, aquela que você tem assim, ó. Isso aqui vai mudar. Isso amanhã vai ser diferente. Deus vai fazer. O Senhor vai cumprir com as suas palavras. Quem te motiva? Quem te impulsiona? Porque você nos deu o significado de pneuma, vento, ar. E daí vem tantas outras palavras cujo ar está presente. Pneu, pneumonia. E aí, nos ajude. Tantas outras, não é? Enfim. E o que o ar faz? Ele provoca movimento, ele provoca ação. Então, essa fé é o Espírito Santo que nos impulsiona a crer quando a esperança diz o contrário.
mansidão, temperança. Então, respondendo, para fechar aqui a sua questão, por que então parece que nós temos desenvolvido uma parte do fruto e outra não? Na verdade, isso daí é por causa da nossa natureza caída, tá? Será que nós conseguiremos refletir 100% desse fruto? O ideal é nos aproximarmos, mas nessa natureza será possível? Mas o que está posto aqui é que o fruto existe, a plenitude dele é essa. Então é nessa direção que a gente precisa caminhar. Agora, vamos conseguir? Não sei. É possível? Eu acredito que sim, porque quanto mais nos aproximarmos, se eu não acreditasse na possibilidade, eu não me aproximaria. Então, acho que isso revela o quão próximo estamos. E aí, essas características elas vão se revelando. Então, me falta revelar essa característica. O que está acontecendo? Tem que me aproximar mais do Senhor. A questão é que eu não tenho o fruto completo ainda. Não tem todos os gomos. E aí, para finalizar, vamos para o tópico aí da santificação, que é o 3.3. E aí, no contexto da santificação, a gente tem que santificação é ser separado, ser consagrado. A gente tem diversos, desde o Velho Testamento, a gente vê a santificação como um processo sempre buscado. A partir do momento que o homem cai e que a sua relação já não era mais possível com Deus, haja vista que Deus é santo e ele não pode ir contra a sua própria natureza e se contaminar com o pecado. Então a gente vai ver ali, a partir do momento que Abraão já é chamado, que ele já é separado de um povo que estava completamente em pecado, a gente está vendo ali um processo de início de santificação. A gente vê ali em Levítico, praticamente o livro inteiro são rituais e leis de santificação, principalmente ali no capítulo 16, quando a gente vê sobre o dia da expiação, que a gente vê um grande simbolismo sobre o sacrifício de Jesus ali em relação aos dois bodes, um que ia ser sacrificado, o outro que recebia simbolicamente na cabeça os pecados do povo e depois ia para o deserto. Então, todo esse processo a gente vê a santificação, e aqui no Novo Testamento a gente vê essa santificação agora sendo direcionados àqueles que foram regenerados. E aí eu queria te perguntar, Lucas, até que ponto o Espírito Santo e até que ponto nós? Qual é o nosso papel e qual é o papel do Espírito Santo na santificação? Muito bem. Olha só, eu estou procurando aqui na NVI, eu achei a minha Almeida Revista Corrigida, só que a NVI ela fala um pouco melhor. O texto é Filipenses 2:12. A gente vai entender a nossa participação. Filipenses, deixa eu abrir aqui a NVI 2:12. Como diz aí na sua versão? Você está... Na NVI diz. Tá, você estava procurando a NVI também. Tá bom, pode ler. Portanto... Eu vou ler a Almeida Revista Corrigida, Ok. Que aí na NVI vai deixar mais claro. 2:12 diz assim, de Filipenses: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Aqui diz, operai a vossa salvação. Como que diz aí na NVI? Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Esse é o versículo 12 do capítulo 2 de Filipenses. Tá, ponham em ação. Nós temos uma versão mais clara ainda, que é a NAA. Eu quero só que a pessoa, quem está nos assistindo, saiba que os versículos... Eu abri Filemon, ó. Você está procurando a NAA também? Estou procurando em outras agora. Tá, procura a NAA, coloca aí NAA online. Enquanto isso eu explico aqui, aí você pode interromper para a gente ler. Deus, sim, ele exigiu a santificação no Antigo Testamento, no Novo, 1 Pedro 1,18, se não me falha a memória, ele fala sobre sede santos. Então, se é para eu ser, é porque é possível que eu seja santo.
não me seria exigido algo que não fosse possível eu fazer. Então, a minha participação, e aí a gente volta na questão do fruto, que eu falei que quanto mais nos aproximamos de Cristo, mais nos parecemos com Ele. E quem Ele é? Ele é santo. Então, quanto mais eu me aproximar de Cristo, mais desejo pela santificação eu terei. É muito diferente de eu me tornar um religioso. E aí, você citou Martinho Lutero aqui. Martinho Lutero, ele tinha algumas questões com o pecado. Então ele se martirizava por causa dos seus pecados. Há quem diga que um dia o diabo apareceu para ele com a lista dos seus pecados e falando, olha, tal dia você fez isso, tal dia você fez aquilo, para tentar humilhá-lo, já que ele se sentia o maior dos pecadores. E aí, quando o diabo então terminou a lista dos seus pecados, ele citou 1 João, aonde João diz que se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, de fato, eu fiz tudo isso, mas o sangue de Jesus me purificou. Então, eu me tornei santo por uma ação do Espírito Santo. E aí, isso está linkado ao entendimento de uma santificação que ela é progressiva. Então ela acontece em um momento passado, quando Cristo me salvou. Então ali ele proporcionou a minha santificação. A santificação ela acontece no momento em que eu aceito a Jesus, então eu sou regenerado, eu me tornei uma nova criatura, os meus pecados eles foram lançados em um mar de esquecimento. No entanto, por eu estar ainda em uma natureza pecaminosa, eu devo fazer o que Paulo orientou. Eu devo então operar a minha salvação, como diz a Nova Almeida atualizada. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Desenvolvam, operem, desenvolvam. Então a salvação, e aí envolve a santificação, ela é desenvolvida, então é algo diário. Um texto que me confronta, eu gosto muito, é Marcos capítulo 8, quando Jesus é confrontado por Pedro, e já automaticamente ali Jesus confronta Satanás que estava usando Pedro, quando Jesus está informando para os apóstolos o seguinte: olha, eu vou para Jerusalém, é necessário que eu seja escarnecido, é necessário que eu seja preso, é necessário que eu passe por todas as dificuldades que vou passar. E aí Pedro vai lá e fala assim, não, de maneira nenhuma, não permita isso acontecer com você. E aí Jesus repreende Satanás e diz, retira-te de mim, Satanás, ou para trás de mim, Satanás. Por quê? Naquele momento, Jesus estava explicando o que era ser o Cristo. O que era ser o Cristo? Era passar por todas as dificuldades que haviam sido profetizadas. Isaías viu a crucificação no capítulo 53. O que Pedro quer naquele instante, obviamente, influenciado por Satanás? Impedir que o Cristo seja Cristo. Porque tirar ele do processo de humilhação é impedir que ele seja o Cristo, porque ser Cristo é ser humilhado. E aí é como se Jesus dissesse assim, não, peraí, deixa eu ir mais além. Não é só eu que devo ser humilhado para ser o Cristo. Vocês, para serem seguidores de Cristo, também terão que ser humilhados. Aí se desenrola o capítulo 8, versículo 34. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu não me lembro agora se é Mateus 16, 24 ou Lucas 9, 23, onde aparecem os outros textos, onde Jesus diz assim, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, a santificação é um processo diário. Então, até onde vai a participação do Senhor? Na cruz do Calvário isso se tornou possível. Quando eu aceito Jesus, o Espírito Santo me regenera. Ele age em mim. A partir desse momento, eu decido ser. Então é uma decisão diária. Por isso que eu tenho que pegar a cruz diariamente. As pessoas entendem esse texto como que pegar a cruz é você pegar os seus problemas. Você está com uma dificuldade. Vamos supor, você começou um novo semestre agora em 2026 na faculdade, aí você vai lá e está assim, nossa, eu não aguento mais essa faculdade, está difícil, meu Deus do céu. Aí alguém chega para você e fala assim, Karine, leva a sua cruz.
Ou seja, se vira, você que quis, essa cruz é sua. Esse texto não tem nada a ver com isso, esse texto não está falando de problemas, esse texto está falando de reconhecimento. Ou seja, toma, não é assim, olha, recebe, como que alguém fosse te dar, escolhe. Vê aí qual que você aceita pegar? Não, é toma. Tem uma ordem aqui. Então, se é toma, é você que tem que reconhecer a necessidade de morrer. Por quê? O patíbulo da cruz era carregado por quem ia morrer. Só os condenados pegavam a cruz para ir até o Calvário. Então, se Jesus está dizendo toma, então é assim, Karine, você tem que reconhecer a necessidade de morrer hoje e caminhar para a morte. No caso, a morte para o mundo, pois se entende que no Calvário, através de Cristo, você vive para Deus. Então é um processo diário a santificação. Então, você foi santa até ontem. Hoje você tem que continuar sendo santo. Não existe vamos dizer assim, um depósito diante de Deus em que se você pecar hoje, não, tá tudo bem, porque a Karine tem uma vida de oração, ela se santifica, ela se separa, ela tropeçou hoje, mas poxa vida, a gente não vai colocar em xeque, né, uma vida de santificação se hoje ela tropeçou. Não, é esse tropeção que pode colocar em jogo a sua salvação. E é justamente por isso que imediatamente você tem que se arrepender e nunca mais voltar a fazer aquilo. Entendeu? Então, é uma decisão diária. E aí, tá bom. Você falou aí que acidentalmente esses pecados podem acontecer. Então, e aí? Como é que vai ficar? Daniel 1:9 traz uma explicação assim sensacional para isso. Ali ele responde a sua pergunta bem objetivamente. Qual é a minha participação e qual é a participação de Deus na salvação? 1:8. Daniel, ele pede ao chefe dos eunucos para não se contaminar. Eu não quero comer desse manjar, dessas comidas, eu não quero beber dessa bebida. Ele pede. Então assim, o Daniel se posicionou. Porque eu tenho certeza que um monte ali, comida de graça, tô dentro. Tô longe de Jerusalém, meus pais morreram, sei lá o que aconteceu. Vamos comer. Se Deus fosse tudo isso aí, ele tinha me livrado daqui. Só que o Daniel se posiciona, ele vai lá e fala assim, eu não vou comer. E ele expõe esse desejo, não é algo que fica interno, ele não faz uma greve de fome. Ele vai lá e fala para o chefe dos eunucos, olha o risco que ele correu. Ele poderia ser morto, poderia acontecer um monte de coisa, ele está desrespeitando a ordem de um imperador, do dono do mundo, conhecido da época. Ele se posiciona, não vou comer. Só que a pergunta é, por quanto tempo ele resistiria a isso? Porque a gente está falando de uma necessidade fisiológica. Sei lá, eu não sei quanto tempo, mas você já chegou a pensar quanto tempo uma pessoa aguenta ficar sem comer? Aí meus professores vão ficar com vergonha, porque eu já deveria saber esse Sei lá, Jesus ficou 40 dias sem comer, então dá 1 mês e pouquinho aí, sei lá, uns 2 meses alguém suportaria sem comer, 90 dias, mas vai chegar um momento que a pessoa não vai aguentar mais. E talvez esse tempo de ficar sem comer reduziria se ela está vendo comida, que é uma coisa você estar num ambiente que não tem, outra coisa é você estar no lugar que tem. O cheiro, nossa, Sim. A comida tá ali, e aí chega alguém e fala assim, nossa, agora eu tirei a barriga da miséria, comi demais e você tá aqui. Por quanto tempo Daniel resistiria? Essa é a pergunta. Então ele se posicionou, ele fez a parte dele. Quanto tempo ele resistiria? Aí entra o versículo 9. E deu Deus graça a Daniel diante do chefe dos eunucos. Então isso quer dizer que Deus fez com que o chefe dos eunucos olhasse para o Daniel e ele alcançasse favor. Ou seja, eu não sei quem é esse jovem, eu não tenho nada a ver com ele, mas quer saber, eu vou atender o que ele está me pedindo. Aí entra aquele favor não merecido. Por isso que talvez a melhor palavra para explicar o que aconteceu é que Daniel achou graça. Então, eu não conheço ele, não sei de onde ele vem, eu sou o chefe dele, eu estou dando uma ordem, mas vamos fazer um teste? Ele está pedindo só 10 dias, vamos ver se nesses 10 dias
ele vai estar mesmo mais forte, mais bonito? Tá bom, fechou, 10 dias. E aí passa 10 dias, ele está mais forte, mais bonito, mais inteligente. Sendo vegano. E não foi só 10 dias, ele ficou 3 anos comendo aquela comida. Então ele se posicionou e Deus agiu. Então, se eu me posicionar diante do pecado e eu decidir ser santo, a parte de Deus vai ser dar graça para que eu continue sendo santo. E é isso, terminamos o tópico 3.3. Deu vontade de ser mais santa? Progredir na santificação? Com certeza, eu espero que assim como eu, todos vocês sejam alcançados aí, onde vocês querem que vocês estejam assistindo, e que tenha tocado também a vida de vocês e ajudado vocês a prepararem as vossas aulas. Muito bem, então eu agradeço você. Num primeiro momento aqui eu de fato fiquei preocupado, porque, como eu falei, estava na cabeça com outra lição, até ali falei, eu preciso me preparar, porque a Karine, ela é desse jeito aqui, ela não pensa para falar, ela só manda. Não quero dizer com isso que só falando tem a coerência, né? Que quem fala sem pensar não é coerente, não é isso. É assim, eu penso primeiro, organizo tudo, depois eu falo, minha fala é lenta. Karine, falei, eu preciso ir com colete à prova de balas, né? Porque hoje eu serei alvejado. E aí ela chega aqui e fala que a lição 6, eu falei, meu Deus, mas que legal, que é uma temática que conheço, que estudo, e eu espero ter sido claro aqui para as pessoas e para você também, né? Porque as perguntas eram suas, não é? Então, eu desejo que a sua próxima aula seja uma bênção, que é um assunto muito vasto, né? E quando a gente fala do Espírito Santo, é tão lindo isso, porque o desejo é se santificar mais, se aproximar mais de Deus. Então, é isso que ele nos provoca, tá? Bom, é isso. Acabamos aqui, Karine? Acabamos aqui. Então, a sua parte agora, olha, a parte do Espírito Santo é nos santificar. A parte de Deus, né? A gente entendeu que a parte do Pai é ordenar, do Filho proporcionar, do Espírito Santo agir, e a sua? Reagir. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu tenho certeza que em 2026, primeiro trimestre, a gente bate a meta aí de 4.000 inscritos. Olha. Tá bom? A próxima aula, qual que é o tema aí? Só para as pessoas ficarem ligadas e... Próxima aula é a aula 7, que será a graça de Deus. Nossa! Então imagina o que vem. Já deu um vislumbre aqui, né? Falando de Daniel 1:8. Então tem coisa muito boa vindo aí e eu aguardo você. Deus te abençoe. Até a próxima.